Glória a Deus. Estamos vivendo esse tempo de conferência de jovens e tem sido um tempo tão especial. E o Senhor tem nos conduzido, cada culto, cada encontro, a ouvir a sua voz. E quando eu estava orando por esse tempo aqui, eu orei: Deus, o que o Senhor quer trazer para a igreja aqui também? Porque tem pessoal que está na conferência aí? Aí, ó. E quem não está na conferência, levanta a mão aqui. Viu? Você viu que eles estão mais desanimados. Eles são maioria, mas estão mais desanimados. Está faltando, entendeu? Então assim, ó, gente, a gente está vivendo coisas incríveis. Sexta-feira foi um tempo aqui de gravação. O pastor Michel pregou aqui. Foi muito especial. Ontem nós tivemos 2 cultos, 2 sessões, uma de tarde, outra de noite. Que tempo especial que a gente tem vivido aqui com o Senhor. E sabe, uma marca da conferência é que é um tempo onde a gente escuta a voz de Deus. Tem vários testemunhos de pessoas contando de coisas que viveram e estavam esperando, e aqui o Senhor falou. Nós fazemos a conferência desde 2018 e a gente vem acumulando testemunhos desde então. Deus tem falado com a gente, a cada culto, a cada encontro, Deus tem falado com a gente. Então o Senhor falou comigo: filho, você ama escutar a minha voz? Eu falei: amo, Jesus. Então fala sobre a minha voz. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você escutou a voz de Deus hoje? Hoje você escutou a voz de Deus? Eu tenho uma prática. Quando eu vou acompanhar alguns meninos e eu discipulo eles, eu lembro que eu sentava com eles e eu sempre fazia uma pergunta: como é que você está com Deus? E a pergunta às vezes a resposta era meio vaga, era assim: eu estou bem. Ou eu estou fazendo devocional todo dia. E eu não conseguia entender, e aí eu troquei a pergunta. Em vez de perguntar como você está com Deus, eu pergunto: qual foi a última vez que Deus falou com você? E aí às vezes dá um bug na cabeça assim. Porque às vezes eles não sabem o que responder. Às vezes está tão longe que eles não lembram mais. Ou depois que falam: não, foi semana passada, Deus falou comigo. E o que Deus falou com você? Eu não lembro. Sabe, Deus fala. Você crê nisso? Amém? Deus fala. Mas às vezes parece que tem tantas vozes ao nosso redor. Às vezes parece que a gente está tão corrido que a gente esquece disso. A gente esquece de parar para ouvir, parar para escutar, parar para entender. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Eu amo ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Mas às vezes é difícil, às vezes a gente não entende. E sabe, o Senhor falou comigo através de um texto. Eu queria pedir para você abrir. E esse texto, ele está lá em Lucas 10. Se você trouxe Bíblia, abre em Lucas 10, 38. A Bíblia diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em casa. A sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos os detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Fecha os teus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, hoje nós queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Pai, abrimos o nosso coração para que o Senhor ministre. Me cala, Pai, para que apenas o Senhor fale aqui.
É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Esse texto é conhecido, todo mundo. A história de Marta e Maria. Jesus vai numa casa em Betânia, uma casa simples. E ali, as duas recebem a Jesus. Uma delas se ocupa com tantas coisas, faz tantas coisas. E a outra se senta aos pés de Jesus para escutá-lo. A que se ocupa, ela começa a ficar inquieta. E eu não sei se você já esteve nesse lugar, onde você acorda sábado de manhã, começa a arrumar a casa, mas o seu cônjuge está sentado no sofá. Isso começa a mexer com você. Seu filho está sentado no sofá. E aí você pensa assim, meu Deus do céu, eu estou aqui fazendo as coisas e ele não está fazendo nada e ela não está fazendo nada. E aí Marta chega para Jesus e fala, Jesus, eu estou aqui servindo vocês, estou aqui trabalhando, estou aqui fazendo as coisas. Está tudo bem para você? Ela está aí. E Jesus dá essa palavra para ela. Ah, Marta, calma, você está inquieta. Sabe o que estava acontecendo ali? Deus entrou nessa casa. Jesus estava ali. A voz de Deus estava naquele lugar. A voz de Deus estava na sala. E sabe, muitas vezes a voz de Deus está perto de nós. Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo. Nós não conseguimos perceber ou reconhecer essa voz. A gente está focado em outras coisas. Deus está falando. A voz de Deus está na sala. Mas às vezes a gente prefere olhar para o nosso irmão, reclamar dele. Às vezes a gente prefere fazer outras coisas e focar em outras coisas, mas a gente não aproveita a voz de Deus. Deus estava falando na sala dessa casa em Betânia. Mas tinha quem estava aproveitando e quem não estava aproveitando. Tinha quem conseguia perceber essa voz e dar valor a ela, mas tinha quem não percebia ou dava valor àquilo que estava acontecendo. Você quer ouvir a voz de Deus, amém? O que fazer quando a voz de Deus está na sala? O que fazer? A primeira coisa é silenciar as outras vozes. Jesus olha para Marta e fala, Marta, você está ocupada. Marta, você está inquieta. E a palavra aqui para ocupada é uma palavra em grego, é periespato. Essa palavra significa dividida, fragmentada. Ou, essa palavra pode significar chacoalhada de um lado para o outro. Sabe, como alguém que dá atenção de um lado e dá atenção de outro, alguém que equilibra pratos. Agitada. A outra palavra que Jesus usa para ela é você está inquieta. Você está ansiosa. E a palavra aqui é merimna, também dividida. Sabe, tem muitas vozes ao nosso redor. Às vezes tem tanta coisa na nossa cabeça que a gente não consegue entender o que é voz de Deus e o que não é. E a nossa atenção começa a ficar dividida. A gente olha para um lado, olha para o outro. Eu não sei se isso acontece só lá em casa, só comigo. Mas você já esteve orando e de repente você começa a orar, Senhor Jesus, abençoa esse dia, cuida da minha vida, eu estou com isso aqui e tal. E de repente você está ajoelhado no sofá e você vê uma manchinha no sofá e você começa a tirar a manchinha do sofá assim. E quando você viu, você começa a pensar nas coisas que você tem para fazer no teu dia. Não, eu estou orando, tem Jesus. Eu não sei você, às vezes eu estou assim. Às vezes eu estou atento em tantas coisas que eu não consigo prestar atenção no que Deus está fazendo. Nós estamos num tempo onde a gente é muito distraído. Tozer vai falar que não é que Deus está em silêncio, é que muitas vezes o seu povo está distraído. Deus está falando, mas a nossa atenção está em outras coisas, em outros lugares. Sabe, às vezes a gente coloca os nossos pensamentos
A gente foca em tantas coisas. Os nossos pensamentos estão mais no dinheiro, nas contas que a gente tem para pagar. Estão mais nos problemas que a gente tem do que no Senhor. E quando a gente chega na presença de Deus, parece que isso é gigante. A verdade é que quando a gente chega na presença de Deus, quem é gigante é o nosso Deus. E aí a nossa atenção fica dividida, e a gente não consegue parar para escutar a voz dele. E como é importante a gente parar para escutar a voz dele. Esse texto de Marta e Maria, ele vem depois de um outro texto. Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Você conhece essa parábola? Um homem é atacado, ferido. Então ele está à beira da estrada, ele foi roubado. Então passa por ele um sacerdote. E ele desvia. Passa por ele, então um levita. Desvia também. Mas então o samaritano está passando. Esse cuida. Sabe, essa parábola, ela fala de dois homens que estão distraídos, que não conseguem perceber o que está acontecendo realmente. E sabe quem são esses homens? Homens de Deus, sacerdote, levita. Mas sabe, às vezes na nossa vida a gente está tão focado em algumas coisas que a gente não percebe o que Deus está fazendo. Aonde Deus quer nos usar, a gente não consegue parar para ouvir a voz dele. Porque a gente tem um foco, a gente tem uma missão. E de repente Deus quer fazer outra coisa. E Deus quer mudar os nossos planos. Aprenda a ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes, por não saber ouvir a voz de Deus, você pode estar passando por coisas que o Senhor já tinha planejado. Se Abraão não escutasse a voz de Deus, ele tinha matado o filho da promessa. Ele estava pronto. Mas naquele momento, o Senhor falou. Se Abraão estivesse distraído, ele não teria percebido a voz do Senhor. Ele teria sim matado Isaac naquele dia. Quer escutar a voz de Deus? Abaixa as outras vozes. Quando Jesus vai ensinar a orar, o que ele fala? Quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Sabe o que ele está falando? Fecha, deixa para fora, deixa para lá as outras vozes. Tem vozes do nosso coração, as nossas vontades, deixa lá fora. Tem as vozes desse mundo que ficam gritando no nosso ouvido, deixa lá fora. Existem vozes, existe a voz do inimigo, deixa lá fora, deixa elas bem baixinhas. E às vezes você pergunta, tá, como é que eu consigo discernir essa voz? Como é que eu consigo entender o que é a voz de Deus e o que não é? Como é que às vezes tem tantas vozes ao meu redor? Deixa eu te contar uma história. Uma vez, eu tinha acabado de me casar. E nós viemos aqui no Nataleluia, aqui na igreja. A questão era que era dezembro e estava chovendo. E eu, como um bom marido, que homem, eu falei, amor, eu vou te deixar no toldo. Eu estaciono o carro e daí eu venho correndinho. Me avisa só aonde você está. Ela me mandou uma mensagem, falou, amor, eu estou na galeria. Eu estacionei o carro, vim correndo. Problema. Nossa galeria tem mais de 1.500 lugares. Era Nataleluia, estava lotado isso aqui. A mensagem que eu tinha, estou na galeria. Eu falei, tá, de 4.000, fechamos para 1.500. Faltava 5 minutos para começar. Eu saí daquela porta. E aí eu parei ali naquele corredor. E sabe quando você se enche de fé, porque é só isso que existe. E eu começo a olhar em volta de Deus, que eu consiga encontrar minha esposa aqui agora. Aonde que ela está? Ela falou, galeria. E aí aquele barulho, tinha instrumentos sendo afinados, sabe? Os violinos tocando e tudo mais. E aí aquela coisa acontecendo, as pessoas conversando, muitas vozes. De repente, a minha esposa tossiu. Ela tossiu aqui. Eu, aqui. Entrei, com licença. Sabe como que eu consegui discernir a tosse da minha esposa no meio de 1.500 vozes?
Porque eu sou casado com ela há 14 anos e eu escuto a voz dela todos os dias. Você quer saber, entender o que é a voz de Deus no meio de todas as outras vozes? Escuta a voz dele todos os dias. Escuta a voz dele todos os dias. Quando tiver outras vozes, ele vai tossir. E você vai falar, Deus está aqui. E ele falou alguma coisa. Existem outras vozes, mas entenda, a dele é mais importante. Amém? O que fazer quando a voz de Deus está na sala? Abaixa as outras vozes. Segunda coisa, o que fazer quando a voz de Deus está na sala? Marta estava atarefada, mas Maria estava num lugar especial. Maria estava aos pés de Jesus. E sabe, você quer aproveitar a voz de Deus, escutar a voz de Deus, perceber a voz de Deus. Isso tem a ver com abaixar as outras vozes, mas tem a ver com postura, com intensidade. Sabe, Maria podia estar naquela sala, de pé no cantinho, olhando Jesus e aprendendo. Maria podia estar naquela sala e puxar uma cadeira e sentar e ficar escutando o mestre falar. Mas a Bíblia fala que ela estava aos pés. Sabe o que isso significa? Estar aos pés de alguém é se colocar como discípulo. Paulo fala em Atos 22, ali a Bíblia vai falar que Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. O que isso significa? Que ele foi um discípulo de Gamaliel. Estar aos pés é se colocar como um discípulo. É não só como ouvinte, mas entender que existe uma forma, uma maneira de estar diante do Senhor. Não só como um curioso, alguém que vê, quer tentar ver o que está acontecendo. Não. Existe uma postura diante dele. Sabe? Existe diferença entre olhar e contemplar. Existe uma diferença entre ler e estudar. Existe uma diferença. Está na intensidade que nós fazemos isso. Quer ver? Deixa eu explicar para você. Há um tempo atrás, eu quero compartilhar com você um sonho. Eu tinha um sonho. Eu tinha o sonho de ser maromba. Deu errado, como você pode ver. Mas ainda tem um tempo pela frente. Então eu fiz a inscrição na academia. E é uma academia aqui perto. E aí eu fui para a academia, e é legal, você vai para a academia, e a academia é perto da igreja, você encontra um monte de irmão. E é legal, porque geralmente os irmãos falam a mesma coisa. E aí, pastor, está cuidando do templo do Espírito? Yeah! E aí nessa, eu estava lá na academia treinando, e um irmão chegou. E esse irmão, ele chegou ali e tudo mais. E ele era mais fortinho, assim, mas no sentido mais do sobrepeso. Ele é meu amigo. E aí, ele chegou para mim, o pastor, você está aqui cuidando do templo? Eu, que legal que você está aqui, que bênção. E eu não sei se você é assim também, às vezes, eu falo algumas coisas e eu quero trazê-las de volta. Sabe quando a coisa sai da sua boca e você fala, não! Isso é um problema para pastor. E eu estava ali e ele olhou e falou, pastor, que legal que você está aqui. Eu mesmo, ele falando, eu treino faz 5 anos. Nessa hora eu olhei para ele e falei, sério mesmo? Nem parece. Aí eu falei, nossa. Aí eu não sabia se eu mentia. Eu falava, não, parece mais. Eu falei, não posso, Deus, o que eu faço? Aí ele olhou assim e falou, não, mas você precisava ver como eu era antes. Ai. Hoje a gente ri dessa história, mas na hora foi constrangedor para mim, profundamente. Sabe? Se existem certas coisas que a gente quer viver, que a gente quer ver, elas precisam ser vividas com intensidade. Apenas ir para a academia, você pode ir por 5 anos e não gerar mudança nenhuma em você. Problema é quando a gente encontra alguém aqui na igreja, um amigo, e você fala assim para ele, uau, você está vindo na igreja. E aí você fala para ele, nossa, eu venho aqui faz 5, 10, 15, 20 anos. E ele olha para você e pensa, nossa, nem parece.
Porque existem certas coisas que a gente só vai viver. Existem certas mudanças que a gente só vai viver na nossa vida se a gente as fizer com intensidade. Se você não treina com intensidade, não espere que o seu corpo mude. Se você não mexe na tua alimentação, não espere que haja mudança na tua vida. Se você não muda as coisas drasticamente na sua forma de viver, não espere que isso gere frutos eternos. Existem certas coisas que dependem sim de como nós estamos na presença de Deus. Existem certas coisas que só mudam com certas posturas que nós tomamos. Tinha um pastor amigo meu. Ele andava de skate na adolescência. E aí, na década de 90, início nos anos 2000, ele andava de skate. E o skatista nessa época, ele andava meio torto assim. As calças meio largas. E ele andava todo torto, caminhando assim. E ele tinha uma dor nas costas. Mas a mãe dele também tinha, o pai dele também tinha uma dor nas costas. Então uma irmã da igreja ofertou na vida deles uma massagista. Ela era fisioterapeuta. Então ela foi na casa dele, chegou na mãe dele e falou assim: olha, eu vou aqui fazer uma massagem. E ele falou que ela ficou por cerca de 40 minutos fazendo uma massagem nas costas da mãe dele. E a mãe dele levantou e falou: nossa, parece que eu tô nova, obrigado. E ele ali do lado só esperando a vez dele da massagem. Aí a moça olhou e falou assim: agora o pai. O pai deitou na maca e ela começou a fazer massagem. E ficou mais 40 minutos fazendo massagem. O pai levantou e falou assim: meu Deus do céu, suas mãos são mágicas, obrigado. E ele do lado já esperando: agora é minha vez. Ela olhou para ele: agora você. Ele veio esperando a massagem. E aí ele se aprumou, falou: eu deito aqui. Ela falou: não, fica em pé, vira de costas para mim. Ela olhou para ele, viu os ombros, a altura dos ombros, falou: deita aqui. Daí ele foi deitar na cama, falou: não, no chão. Aí ele: poxa, por que os dois foram na cama e eu no chão? Pegou uma bolinha e colocou nas costas dele e começou a arrastar ele em cima da bolinha. Ele falou que doía. Ele falou: mas acho que vai valer a pena. Quando ela levantou ele, ela falou assim: não, o teu já está pronto já. Ela falou: mas foi 40 minutos. Ela olhou para ele e falou assim: olha, o que você precisa não é de massagem, você precisa mudar a tua postura. Sabe, às vezes a gente começa a caminhar na igreja e a gente quer ouvir palavras que vão massagear. Eu quero te dizer que existem dores que você sente que não vão sair com massagem, vão sair mudando de postura. A gente pode estar na presença de Deus, num canto de uma sala, assistindo Ele, sentado numa cadeira e vendo o que Ele está fazendo. Ou a gente pode chegar na presença de Deus e se lançar aos pés dEle. Jesus caminhou aqui na terra e existiam várias pessoas ao seu redor. Existia uma multidão. Mas sabe, existiram alguns que tocaram nele de uma maneira diferente. Existiu uma mulher que tocou nas suas vestes e foi curada. Outros tantos tocaram nas suas vestes e nada aconteceu. Sabe qual a diferença? A postura diante dele. Você quer aproveitar a voz de Deus? Viva com intensidade aos pés de Jesus. Abaixa as outras vozes, mas se lança aos pés dele. E aí sim você vai ver mudanças na sua vida. Você vai ver coisas acontecendo. Mas por último, quando a voz de Deus está na sala, o que fazer? A gente abaixa as outras vozes. A gente tem uma postura intensa diante dele. Mas por último, Jesus fala que Maria escolheu a boa parte. E ele termina falando: isso nunca lhe será tirado. Nunca vai ser tirado aquilo que Maria recebeu. O que fazer na presença do Senhor quando Ele está falando? É quando a gente escuta a voz dEle.
é receber aquilo que é eterno. Vivemos num tempo de tanta informação. Tanta informação. E a gente pode saber coisas, tanta coisa, e coisas inúteis muitas vezes. Sabe? Mas quando a gente escuta algo vindo do Senhor, não é informação, é ministração. Sabe, a gente não quer simplesmente informação, coisas que o Senhor fale, não. Nós queremos ser tocados. A palavra aqui, a boa parte, ela também é conhecida por porção. Chegar diante do Senhor é nunca sair de mãos vazias. Ouvir a voz dEle é receber dessa porção. E aí você vai de novo e recebe outra porção. Isso te alimenta, isso te fortalece, isso te fortifica. Algo eterno, algo que o ladrão não pode roubar, que a traça e a ferrugem não podem corroer. Ouvir a voz dEle é receber ouro, o tesouro dEle. E não é um tesouro perecível, é algo que não nos pode ser tirado. Uma porção. Ouvir a voz de Deus é receber dEle a porção. Fica de pé no seu lugar. Você ouviu a voz de Deus hoje? E essa pergunta ecoe na sua cabeça todos os dias. Você ouviu a voz de Deus hoje? Ele está falando. E Ele tem uma porção para nós. Ele tem uma porção eterna. Mas muitas vezes nós deixamos ela lá. Nós viramos as costas para aquilo. E a gente escolhe ser alimentado por coisas passageiras, por coisas perecíveis. A voz de Deus está na sala. A voz de Deus está perto. Feche os teus olhos no seu lugar. Abaixa as outras vozes. Agora fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero perceber o Senhor. Som do teu coração. O que você tem vivido diante dEle? Como você tem se portado diante dEle? Como um discípulo aos pés, lançado? Ou talvez como um espectador, como alguém distante, longe. Hoje o Senhor veio te lembrar: filho, eu estou falando, mas você está distraído. Hoje o Senhor veio te lembrar que Ele fala, que Ele não está em silêncio. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela tua voz. Tua palavra diz que a tua voz sustenta o mundo, Pai. Através da tua voz, Deus, o Senhor criou todas as coisas. Jesus, essa voz é poderosa. Pai, nós queremos sim, Deus, dar valor à tua voz. Pai, em nome de Jesus, Deus, que a gente abaixe as outras vozes. Pai, a nossa própria voz, Jesus, que a gente se cale para escutar a sua. Deus, que a gente cale, Deus, a voz do medo, Pai, a voz do engano, que a gente cale a voz desse mundo, a voz do inimigo, Pai, para escutar apenas a sua voz. Ah, Jesus, o Senhor está falando. E perdão, Deus, porque muitas vezes estamos divididos, atarefados, ansiosos, e não paramos para te escutar.
Pai, perdão, Jesus, porque muitas vezes a tua voz está perto e está falando, mas nós estamos vendo de longe. Nós não estamos lançados aos seus pés, nós não estamos intensos na tua presença. Perdão, Jesus, porque muitas vezes a gente não lê a Bíblia com intensidade, a gente não ora com intensidade, a gente não te busca com intensidade, com alegria, contentamento. Ah, Jesus. E Pai, perdão, Deus, por tantas vezes nós escolhemos a porção deste mundo. Nós nos alimentamos de coisas perecíveis, coisas que vão acabar, coisas pequenas, Jesus, breves. Pai, que a gente possa, Jesus, acessar essa porção diariamente, saber discernir a tua voz, Deus, no meio de outras vozes. Pai, eu não te peço para que o Senhor fale, eu te peço, Deus, que o Senhor nos dê maturidade, Deus, para te ouvir. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui, Jesus. Mas, Pai, que essa palavra, Jesus, possa entrar no nosso coração, Jesus, e possa encontrar um solo fértil aqui dentro, Pai. Por favor, Deus, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Glória a Deus. Você pode ir. Aleluia. Nós estamos caminhando para o final deste culto. E agora nós temos um culto às 9 horas. É outra pregação, é um outro culto. E eu quero pedir para você orar pela pessoa que está do seu lado. Nós vamos encerrar esse culto e você vai orar por alguém, como nós fazemos na juventude. Então pergunta o nome da pessoa que está do seu lado. Se está vendo alguém que está sozinho assim, ó, cutuca lá, fala: irmão, posso orar por você? Não deixa ninguém sozinho. Se você está sozinho, vai até alguém. Ou você está sozinho, ora por mim também. E agora você vai orar por essa pessoa. Ora aí, levanta a sua voz. Você vai orar por ele, ele vai orar por você. Ora aí, fecha os olhos, abre a boca e ora pela vida deles. Seja a voz de Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem se movido no nosso meio. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Pai, que a gente aprenda a discernir, Deus, a Tua voz. Pai, nos limites, Deus, do Teu caráter, no limite, Jesus, da Tua palavra, no limite do Teu evangelho. Pai, que a gente valorize, Deus, a Tua presença, quem o Senhor é. Pai, que a gente diariamente, Deus, queira escutar a Tua voz. Se alimente do pão diário. Deus, nos alimenta, Deus, nos dá da Tua porção eterna todos os dias. Pai, encontre em nós, Deus, esse solo fértil que falamos, Pai. Que no tempo certo isso frutifique para a honra e glória do Teu nome, Pai. E Pai, oramos, Deus, por essa conferência aqui, Pai. Permanece aqui conosco, Pai. Abençoa cada um que está aqui. Pai, que a gente viva dias intensos aqui com o Senhor. Mas, Pai, que a gente possa transbordar isso para fora. Que isso possa abençoar essa cidade, Jesus. Cada um que vai ter encontro conosco, Pai, que possa perceber olhos brilhando, Jesus, algo a mais do Senhor, Pai. Levanta a Tua igreja para orar por nós, Jesus, pelos jovens. Pai, que a gente viva essa dinâmica, Jesus, de abençoar e ser abençoado, cuidar e ser cuidado, interceder, Deus, e receber orações também, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Mas olhamos para frente, Deus, com expectativas daquilo que o Senhor ainda vai fazer.
E assim oramos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito repousem sobre a Tua igreja aqui presente e espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Assim oramos em nome de Jesus. E a Tua igreja diz amém e amém. Vai na graça e na paz do nosso Senhor.